Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de violão. Essa é a terceira aula, que eu coloquei como dois, né? Mas enfim, acontece. Erro de digitação. Hoje a gente vai aprender sobre batidas, né? Eu estou procurando sempre alternar os dois conhecimentos, que é a questão da leitura em partitura e a questão da leitura em cifras também, porque ela ajuda bastante, né, no dia a dia do músico. Amanhã ou depois você pode estar precisando tocar, seja em uma banda, seja fazendo som ao vivo, não sei, a cifra pode te ajudar bastante, ela é muito funcional. E a leitura, que é super importante, né? A alfabetização do músico é justamente ele poder conseguir ler a partitura, e a gente vai fazer esse processo gradativamente. Hoje a gente vai aprender algumas técnicas de condução das cordas, né? A gente vê aí a questão da batida. Batida é uma técnica que permite expressar ritmos musicais tangendo com os dedos ou com a paleta várias cordas do instrumento ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma paleta, como a gente vê na imagem da esquerda, você pode pegar da sexta corda e até alcançar a corda de baixo, a primeira corda, em um movimento só, né? Como se fosse assim um deslizar entre as cordas. Você pode fazer com que praticamente todas as notas sejam tocadas quase que no mesmo tempo, né? É uma diferença de milésimo de segundo entre uma corda e outra, mas a gente sente no ouvido como se fosse um toque só envolvendo todas as cordas. Obviamente também existem batidas em que a gente pode controlar um pouco mais isso, a gente pode tocar apenas da quarta corda para baixo, enfim, tocar da quinta corda para baixo. Há um controle, um treinamento para isso. Mas em tese, o que mais chama a atenção na batida é justamente isso. Você pode usar tanto a paleta como os dedos, mas você desce a mão de vez, você sobe a mão de vez para poder todo mundo soar junto, todas as cordas soarem ao mesmo tempo. A batida ela é interessante que ela tem uma certa versatilidade, ela tem enfim, uma facilidade no ritmo que é interessante. Muitas vezes a batida está imitando algum instrumento de percussão. Se a gente vai observar, por exemplo, comparar com a bateria, tem batidas que estão mais ligadas ao ritmo que o bumbo está fazendo. Tem batidas que estão mais ligadas ao que o cimbal da bateria está fazendo. Às vezes é o conjunto de tudo. No meio aí da aula a gente vai ver isso acontecendo em algumas batidas dessa. Então a batida é a parte, digamos assim, percussiva, né, de tocar violão. Não que a gente vai bater no violão, que também tem violonistas que usam também técnicas percussivas mesmo, diretas, de bater no tampo do instrumento, mas não é o caso da gente agora. A gente está vendo só a questão dessa percussão no sentido rítmico, né? É a forma que o violão se envolve com o ritmo de uma música. Se você estiver tocando em uma banda, em um conjunto, seja o violão, a guitarra, porque o violão e a guitarra ele tem uma certa similaridade, né? Na verdade, é basicamente o mesmo instrumento. A gente chama aqui no Brasil, Portugal, países, né, de língua portuguesa, o instrumento de violão. Basicamente são os únicos países, né, pelo menos assim, envolvidos essas línguas europeias, americanas e tal, que chama assim dessa forma. Todo o resto chama de guitarra. Se você vai falar, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vai pedir um violão, né? Você vai pedir uma guitarra acústica. Eles vão chamar de acoustic guitar, né? Se você vai pedir, por exemplo, uma guitarra, como a gente conhece aqui no Brasil, você vai chamar de guitarra elétrica, ou lá na língua deles, electric guitar. Então, a gente que dividiu essa coisa de violão e guitarra como se fossem dois instrumentos radicalmente diferentes. É basicamente o mesmo. A diferença, a gente pode depois estudar um pouco isso com mais detalhes, mas é que o violão, geralmente, ele tem esse tampo, né? Essa caixa acústica oca que a gente aprendeu, acho que foi na primeira aula, se não me falha a memória. Ele tem essa caixa oca que serve para ressoar a vibração das cordas. Enquanto que a guitarra é um instrumento completamente maciço, né? É um instrumento que ele é todo preenchido, o corpo dele é todo preenchido com a madeira, não tem parte oca, né? Não tem parte oca. Só tem algumas cavidades onde você vai colocar o sistema elétrico e onde você vai colocar
os captadores, né, que são microfones especiais para ouvir, né, para captar a vibração da corda e mandar para a caixa de som. Então, voltando à questão da batida, então, quando você toca em uma banda, seja guitarra ou violão, a forma de você se envolver com o ritmo que essa banda está tocando é através dessa batida, né? A gente vai ver que também o dedilhado e a puxada, elas também vão nos ajudar a envolver com esse ritmo, né? Mas a batida eu falo porque ela é um pouco mais percussiva, então a gente realmente tem essa sensação de estar batendo no instrumento, não é à toa que tem esse nome, né? De estar fazendo como o baterista faz ou como o percussionista faz. Então por isso que a gente tem esse nome. O dedilhado é uma técnica que permite o acionamento de cada corda através do uso individual de cada dedo. Então quando a gente faz um dedilhado, né? Vamos fazer aqui uma diferença entre uma batida e um dedilhado. Estou aqui com o violão para a gente ouvir. Ó, vou fazer uma batida. Você vê que eu estou batendo as cordas de vez, ó. É como se eu fizesse, só que rápido, ó. Já o dedilhado, eu tirei aqui a palheta, estou usando agora um dedo. Eu vou usar o polegar, o indicador, o médio, o anelar, ó. Então eu posso fazer um dedilhado, ó. Ó. Então eu estou utilizando em cada momento uma corda diferente. A gente depois vai estudar sobre formação de acordes e tudo mais. A gente vai ver que tem um conceito parecido com o dedilhado, que é o arpejo, né? Que eles se entrelaçam, né? Os dois conceitos se entrelaçam, mas são um pouco diferentes. Nesse caso aqui é o dedilhado mesmo, porque eu escolhi uma sequência de cordas e de dedos aqui para poder fazer uma sequência programada disso, né? Eu vou tocar primeiro uma, depois a outra e por aí vai. Então dedilhado é isso. A gente vai, como a gente vê na figura da direita, né? Você vê que o cara está utilizando, ele acabou de tocar um dedo indicador, né? Ele acabou de tocar o dedo indicador, ele levantou, ficou escondido um pouquinho atrás do polegar. Ele poderia estar utilizando o polegar separadamente, o dedo anelar separadamente, tocando correspondentemente em cada corda. E a puxada é uma técnica semelhante ao dedilhado. Você também usa a ponta dos dedos, né? Como o dedilhado exige. A gente vai ver que dedilhado também pode usar, junto com a ponta do dedo, um pouco da unha. A gente pode tentar, eu vou tentar passar esse conhecimento para vocês, que ajuda na sonoridade do instrumento. Mas aí a puxada é isso, ela é uma técnica semelhante ao dedilhado, você usa a ponta dos dedos, mas onde podemos utilizar vários dedos ao mesmo tempo para acionar as várias cordas. Então isso é muito comum no samba, na bossa nova, né? Você vê que batida a gente vai ter essa sensação, dedilhado a gente vai ter essa sensação. E já a puxada, ó, eu vou tocar polegar, indicador, médio e anelar de vez, ó. Você vê que eu puxei a corda, as 4 cordas que estão envolvidas, de vez. Olha como a batida é. Olha como a puxada é. Certo? Ela seleciona apenas as cordas que eu quero. Mas eu posso tocá-las todas de vez. Bom, então basicamente essas 3 técnicas são as principais para que você possa tocar violão, né? A gente vai observar que existem outras técnicas, né? Tem, por exemplo, o two hands, né? Que é o quê? Que o pessoal chama... como é que é a descrição disso? A gente pode estar tocando com a mão esquerda, né? Apertando as cordas e utilizar um ou 2 dedos da mão direita e fazer tipo uma martelada sobre a corda e conseguir tirar som disso, né? A gente sente uma sensação de martelo batendo, ó. Isso é uma alta técnica que a gente não vai abordar aqui agora, né? A gente pode ter técnicas variadas aí, como eu falei, percussão no tampo do instrumento, junto com batida, junto com dedilhado. Ou seja, o que não falta são alternativas, mas que a gente pode ver mais adiante. Para agora, essas 3 técnicas são super importantes a gente tentar dominar. Como eu falei no início da aula, é uma aula mais especializada em batidas. Então, a técnica do dedilhado, da puxada, a gente vai ver mais adiante
com outros estilos musicais diferentes dos que eu vou abordar hoje, ok? Nós temos aqui 3 batidas para início, né? Que eu vou chamar aqui de batida rock pop ou pop rock, depender, faz muita diferença. Vamos iniciar utilizando 3 modelos de batida que são utilizados na maioria das músicas que ouvimos das diversas mídias, né? Ou seja no YouTube, na televisão, no rádio, no Deezer, no Spotify, no MP3, não importa. A gente tem várias fontes sonoras, né, que a gente pode ouvir uma música e a gente vai utilizar essas 3 batidas em um mundo de músicas, muitas músicas mesmo. Tipo, aqui no que a gente escuta no Brasil, eu acho que 70, 80% das músicas vão trabalhar essas batidas aí. O que tem de diferente, né? A gente vai ver que tem batidas como samba, reggae, sei lá, algum tipo de rock mais elaborado, o jazz, o chorinho, tudo isso vão ter batidas próprias, forró, baião, o shot, né? Cada um aí vai ter às vezes um dedilhado, uma batida diferente. Então a gente tem uma margem também de uma quantidade boa de músicas com batidas variadas. Mas isso aqui que a gente vai aprender hoje, cara, vai ter muita coisa mesmo que você vai tocar e que você só vai precisar dessas 3 aí para poder tocar um repertório imenso de músicas, né? A maioria das músicas que a gente ouve na rádio tá baseado nisso aí. Bom, então a primeira batida, vocês observam que eu coloquei 1, 2, 3 e 4, né? O que é isso? São 4 tempos. Contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo mundo no mesmo tamanho, na mesma distância, no mesmo afastamento. Para início, né, para você começar a ter um pouco de domínio sobre isso, acho que vale a pena você pegar os 3 dedos, o indicador, o médio e o anelar, deixar eles juntos, né, e tocar os 3 de vez para baixo, né? Você pode utilizar ou um acorde, como por exemplo aqui eu estou usando o acorde Dó maior, ou você, se quiser, pode abafar as cordas. Você segura nas cordas levemente e você vai ter essa sensação de batida para baixo, assim, ó, de dedo arrastando. O que acontece aqui, ó? A gente vai começar primeiro contando 1, 2, 3, 4. Eu estou batendo tudo para baixo, né? Só para a gente poder entender como funciona isso, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 são os tempos. Observe que o tempo 1 na imagem, né? Na imagem aqui da batida 1, ó, o mouse está aqui perto. Na batida 1 a gente tem o 1 para baixo, o 2 para baixo. A gente vai pular esse 3, você vê que esse 3 é especial, ele é diferente. E o 4 também está para baixo. Então, se eu voltar aqui para a nossa contagem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, o 3 que é diferente e o 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baixo, baixo, baixo. Certo? Como é que funciona esse 3? Esse 3, a gente tem um conjunto de movimentos acontecendo aí, arrodeando esse 3. Na verdade, ele começa um pouquinho ainda no final do 2. Você vê que a setinha que está alinhada com 3 é a segunda setinha, né? Você vê que a gente tem um sublinhado aqui, um colchetezinho aqui agrupando, né? E essa batida aqui que está realmente no tempo 3. Essa batida daqui é final do tempo 2, mas eu resolvi agrupar junto aqui pela questão didática mesmo, né? De tentar pensar nisso como um grupo, ao invés de pensar tanto assim na figura musical disso aí. Depois a gente pode até aperfeiçoar esse entendimento na partitura. Mas observe, a gente vai ter assim, ó, baixo, baixo, olha o 3, cima, baixo, e o 4, baixo. Baixo, baixo, cima, baixo, baixo. Como é que eu faço para subir? Gente, eu estou utilizando a unha aqui, né? Eu poderia utilizar também a paleta, se você sabe segurar na paleta. Depois eu posso até fazer uma aula mostrando um pouco mais isso. Mas eu estou utilizando a unha. Então,
Quando eu falei indicador, médio e anelar para descer, eu estou usando a unha desses 3 dedos para descer. Esses dedos estão juntos, né? Estão próximos uns dos outros, sem nenhum tipo de tensão na mão. A mão está leve, mas os dedos estão aproximados, né? Estão trabalhando em conjunto. E eu estou usando as unhas para descer. A mesma coisa acontece com o polegar. Você vai pegar a unha do seu polegar e fazer subir, né? Quando eu falar para cima, significa que você pegou o seu polegar, a unha dele, e subiu. Então a gente vai ter baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo. E o ritmo? Não se preocupe com o ritmo agora. Importante é aprender a fazer os movimentos primeiro. Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo. Se eu fizer com um acorde, vai ficar baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo. Sem a voz. Certo? Você vê que já fica com a ideia de ritmo. Então esse ritmo aqui, ó. Você pode tocar aquela música da primeira aula, que foi o Sol do Jota Quest, que eu coloquei só como exemplo. Eu vou começar ela, que ela é em Lá, ó, vai ficar assim, ó. Certo? Você vê que eu estou fazendo o mesmo ritmo o tempo todo. Lembra que eu falei que tinha a ver com alguns ritmos tem a ver com a bateria, por exemplo? Se a gente observar, é como se fosse aquele tipo de bateria assim, ó. Tá, tá, tu, pá, tu, pá, tu, tá, tá, tu, pá, tu, pá, junto com o som, ó. Tu, pá, tá, tu, pá, tu, pá, tu, pá, tá, tu, pá, tu, pá, tu, pá, tá, tu, pá, tu, pá, tu, pá, tá, tu, pá, tu, pá. Então, essa é a primeira batida. A gente vai passar agora para a segunda batida. Eu pretendo também colocar um vídeo anexo mostrando, né, a imagem da minha mão tocando, mas aqui com a imagem das setinhas, para você primeiro tomar uma consciência, e depois eu vou repetir as informações com o vídeo realmente mostrando a mão. A batida 2, a gente vai ter aqui, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ela vai resultar numa coisa tipo, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, certo? Então você observa que eu tenho baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E baixo, baixo, cima, cima, baixo. Eu nem coloquei contagem aí, porque como ela é uma batida um pouco mais rápida, meio que pelo ouvido mesmo você termina pegando o ritmo e adequando na música. Então, ela tem menos informações. A gente tem, ó, 5 informações, enquanto que na batida 1 a gente tem 7 informações, né? Nessa daí a gente só tem 5. Então, basicamente, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Observe que a primeira setinha para cima, ela demora um pouco mais de tempo, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ó. Né? Essa terceira batida aí, que é para cima, a primeira batida para cima, que é a terceira da sequência completa, ela demora um pouquinho mais tempo, depois volta, né? Depois você faz outra batida para cima e termina. Também vou mostrar isso no vídeo. E a batida 3, ela é a batida 2. Observe que o primeiro grupamentozinho aqui que eu estou fazendo, ó, é igualzinho, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ó, a batida 2, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Só que depois a gente vai ter baixo, cima, baixo, cima, baixo. 5 movimentos, cada um no movimento contrário, ó. Não tem muito repetição para cima, para baixo, não. É tudo alternado. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Que ela vai ficar assim, ó. Então
você vai fazer baixo, baixo, cima, cima, baixo. Agora alternando baixo, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Limpando, fica. Se você desenvolver o domínio sobre essas batidas, eu trouxe aqui 3 exemplos de música em que a gente pode aplicar elas, ó. Sol do Jota Quest, que eu já mostrei um pouco na aula passada. Você vê que no canto superior eu coloquei a batida para facilitar, né, para você conseguir se lembrar facilmente. A gente vai ter o que, ó? Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Então observe que foi a aplicação da primeira batida. Como eu falei na aula anterior, os acordes estão pensados, né, as cifras, né, você vê que são essas letrinhas aí que a gente, na lateral direita, tem novamente o nome de cada uma delas. Elas estão alinhadas com a sílaba, né, da palavra correta que você deve mudar, né? Então, tem esse áudio para te ajudar a se guiar, e também tem a questão da sílaba, que é onde é a mudança correta para fazer em cada uma das batidas. Naturalmente, se você fizer a batida no tempo certo, você vai perceber que o momento da sílaba aí que eu destaquei vai coincidir sem muita dor de cabeça, ó. Deixa eu começar aqui, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Você vê que coincidiu com cada sílaba projetada, certo? Planejada. Segunda batida, a gente encontra aqui, eu coloquei apenas um trecho, mas eu vou mandar um PDF na atividade, onde tem a música Tempo Perdido, Legião Urbana. Eu sei, é música de velho, né? Tudo bem. Mas é música legal, dá para vocês pesquisarem no YouTube ou no Deezer ou qualquer outra plataforma, vocês podem escutar a música, e retrata exatamente essa batida número 2, né? Existem outros exemplos, inclusive essa batida 2 tem muito, o pessoal do sertanejo usa muito para poder tocar, acho que com pequena variação de ritmo, bem básica, assim, de acentuação, de ritmo, mas o movimento é esse, né? Basicamente, isso pode variar de um violonista para outro, mas a estrutura principal também se aplica ao sertanejo, à sofrência, né? Que na verdade esse tipo de música vem do bolero, que aí foi transformado na virada do final do século, da década de 90 para início de 2000 em arrocha, e hoje em dia trocaram outro rótulo, né, que é o a chamada sofrência. Enfim, eles vão dando uma misturada, uma modificada de um jeito de tocar o outro, mas essa batida aí, que a batida do bolero é um pouco diferente, inclusive é um dedilhado, mas essa batida aí ela se encaixa. Se você tiver um ouvido bom, você consegue ajustar. Mas quando a gente fizer as aulas também ao vivo pelo Meet, eu vou tentar tirar essas dúvidas e a aplicabilidade disso. Bom, nessa música aí, ela tem uma introdução que
São esses 4 acordes que a gente está vendo: o Dó, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. Eu estou fazendo a mesma batida 2 vezes no Dó. Lá menor, a mesma coisa. Lá, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Fiz 2 vezes. Fiz o Si menor. Se você tiver dificuldade em fazer a pestana, porque é um assunto que a gente também não abordou ainda, pelo menos ouça o áudio, porque já serve de ilustração para esse tipo de batida. Ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. E o Mi menor. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Certo? E segue a música. Eu só coloquei esse trecho. Observe também, voltando aqui, ó, na segunda linha, você vê que o Si menor toca primeiro para depois você começar a cantar, né? Ó. Todos os dias quando acordo. Vou tocar o Si menor agora, ó. Não tenho mais. Você vê que eu primeiro toquei e depois cantei. Acontece semelhante um pouco embaixo, na quinta linha. Todos os dias antes de dormir, também o C ali está aparecendo um pouco antes. Então tem que prestar atenção um pouco nisso. E terceira batida, exemplo aqui do Pássaro de Fogo, de Paula Fernandes, onde a gente tem a primeira batida mais esse baixo, cima, baixo, cima, baixo. Então, vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o seu calor, vai me pertencer. Então observe, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que eu estou fazendo essa batida completa 2 vezes. Então, basicamente, eu vou finalizar aqui esse momento de demonstração. Vou gravar agora alguns vídeos que vão complementar essas imagens. E aí vão ser vídeos separados, mas você já vai ter uma referência do que você ouviu na aula e juntar com o complemento. Qualquer dúvida na aula ao vivo, a gente tira essas dúvidas.